Esse vídeo tá indo ao ar no dia 9 de dezembro de 2022. Hoje é o aniversário de 1 ano do Literalete. Há 1 ano eu estava fazendo a minha primeira publicação no Instagram, que foi uma resenha de Assassinato Expresso Oriente da Agatha Christie. Então hoje, em comemoração a esse 1 ano do projeto, a esse 1 ano de influencer de livros, há 1 ano que aconteceu várias coisas graças a esse Instagram. Eu decidi abrir as portas da minha coleção de Agatha Christie em comemoração à publicação da primeira resenha. Então hoje eu vou mostrar todos os meus livros da Agatha Christie que eu tenho aqui. Inclusive também é por esse motivo que a gente não tá nos cenários normais de vídeo, porque todos os meus livros daquela única prateleira estão aqui, pelo menos a maior parte deles, porque os livros de baixo não são da Agatha Christie, mas todos os livros da prateleira são dela. Eu tirei e ficou um vazio enorme. Então hoje o vídeo vai ser com esse fundo aqui, porque o foco é inteiramente nos livros. Essa pilha aqui, inclusive, é só os livros da LPM. Então já vamos tirar o elefante desse vídeo, que são os livros da LPM. O primeiro livro que eu comprei da Agatha Christie foi Os Crimes ABC, da LPM, em versão pocket. Eu não sabia que ele ia vir em edição de bolsa, achei que ia vir uma edição convencional grande, mas acabou chegando essa miniatura de livro aqui. E desde esse livro eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu terminei Os Crimes ABC em 2 dias. Um dia, se a gente não contar a noite que eu dormi, porque eu terminei ele na manhã seguinte do dia que eu comecei. Foi o meu primeiro contato com a Agatha Christie e eu demorei muito pra poder escolher um livro dela pra ler, porque eu queria ter uma experiência totalmente diferente de todos os outros livros que eu já tinha lido. Eu não era uma leitora de romance policial, nem de histórias de detetive, apesar de gostar bastante. Eu sempre curti muito histórias de mistério, mas eu nunca li nada como Sherlock Holmes ou livros semelhantes ao romance policial escrito pela Agatha Christie. Então eu assisti muitos vídeos da Bel Rodrigues para poder descobrir qual livro que eu ia comprar. E o primeiro que me chamou mais atenção, pelo menos, foi Os Crimes ABC, porque é um romance policial diferente dos outros. Pelo menos eu acho isso. Porque em Os Crimes ABC a gente tem um serial killer praticamente. E naquela época eu tava muito ligada em true crime, era uma coisa que eu gostava bastante de consumir. Então esse daqui foi meu escolhido pra começar. E eu não poderia ter feito escolha melhor. Talvez se eu tivesse lido Assassinato Expresso Oriente primeiro, eu não tivesse gostado tanto. Acho que a primeira sensação que me pegou pra ser leitora de Agatha Christie foi o fato de que a autora conseguiu me fazer trouxa durante o livro inteiro. Esse livro aqui, eu marquei algumas coisas nele, é um dos poucos livros da Agatha que eu tenho riscados, porque eu realmente estava muito imersa na história. Eu queria tanto descobrir quem era o assassino e eu errei no final. Foi depois disso, esse foi o gatilho para eu poder consumir mais histórias de romance policial e mais livros da Agatha e chegar na loucura atual em que eu estou. Depois de Os Crimes ABC, eu precisava conhecer a história mais famosa da autora, então eu comprei Assassinato Expresso Oriente. Esse livro aqui foi o marco para eu poder começar a fazer minhas compras de livros na Amazon, porque Os Crimes ABC foi feito pela Americanas. Antes eu só comprava livro pelo site da Americanas. Aí eu comprei esse daqui na Amazon, foi a melhor coisa que eu já fiz, porque esse daqui demorou horrores pra chegar, e esse daqui chegou tipo 2 dias depois. Assassinato Expresso Oriente já é uma história bem diferente, pelo menos na minha experiência de leitura com ele, porque eu demorei bastante pra ler, mas eu ficava até 3, 4 horas da manhã lendo, porque eu realmente ficava muito presa na história, no desenrolar da investigação, e a essa altura eu já tava completamente fascinada pelo Poirot. Então eu demorei bastante, fiquei enrolando bastante pra terminar, porque eu não queria que o livro acabasse. Quando acabou foi um desespero, porque eu não gosto do final desse livro. Todo mundo sabe, ele foi meu primeiro post no Bookstagram. E foi uma resenha falando que eu não gosto do final desse livro. Eu não acho uma coisa satisfatória pra história. Mas hoje em dia eu adoro, pelo menos, o livro. Tenho muita vontade de reler ele. E foi com certeza, depois dos Crimes ABC, que foi meu primeiro livro, esse daqui é o mais importante pra mim, tipo, particularmente, pessoalmente mesmo.
da Agatha. Tô tão íntima da Agatha Christie que eu já chamo ela de Agatha. Não vou ficar chamando ela de Agatha Christie, é um nome muito grande, é a Agatha nesse vídeo. Depois de Assassinato Expresso Oriente veio Hora Zero, até esse livro aqui. Todos os livros da autora que eu tinha eram da edição Pocket, da LPM. Esse daqui eu troquei ele em um sebo, então troquei acho que alguns 3 livros por ele e mais um. Essa história aqui já é completamente diferente das outras 2 que eu apresentei. A dinâmica dela é completamente diferente, é uma coisa totalmente inusitada, eu não tava esperando isso. Não é um livro com Poirot, não é um livro com um detetive famoso na realidade. É uma história que não trata da investigação do caso em si, mas de como tudo aconteceu pra chegar nessa hora zero. Então é um livro bem devagar, bem enrolado, você tem que ter muita fidelidade à história pra poder terminar esse livro. Eu demorei muito pra ler ele, muito mais do que demorei pra ler Assassinato Expresso Oriente, porque eu ficava semanas sem pegar nesse livro aqui, sério, eu acho que eu fiquei umas 2 semanas sem pegar nele, porque demorava muito, era muito enrolado, não acontecia nada de novo. Mas eu recomendo pra quem já tem um pé em romance, mas nunca leu nada de romance policial e quer começar. Eu acho que é um bom gatilho, é um bom ponto de impulso pra isso. Os livros da LPM, depois desses 3 que foram o início de tudo, eu li mais 3. Eu li Assassinato no Beco, que é um livro de contos, tem 4 contos da Agatha Christie com o Poirot. Li Um Corpo na Biblioteca, que é um caso da Miss Marple, foi meu primeiro livro da Miss Marple. Eu gostei bastante, mas não tanto assim. Mas é porque eu sou muito conectada com o Poirot, então eu fiquei comparando em certos momentos o livro da Miss Marple com os livros do Poirot. Eu sei que eu não deveria ter feito isso, talvez a minha experiência com esse livro tivesse sido completamente diferente se eu não tivesse feito isso em diversos pontos, mas eu gostei bastante também, não como eu gosto dos livros do Poirot, lógico, mas gostei muito da Miss Marple em si, da detetive, da senhorinha, e eu me vejo muito nela daqui a vários anos. E li um dos melhores livros da Agatha que eu já li, na realidade, Depois Funeral, acho que foi a minha última leitura dela, esse daqui. No momento eu tô lendo um outro, mas esse daqui foi o último que eu finalizei. Esse livro é sensacional, muito, muito bom. Esse daqui, fazia muito tempo que eu não pegava um livro da Agatha e que eu realmente queria terminar ele pra saber o que aconteceu no final. E eu ficava formulando teoria. E aí quando tava tudo dando certo, minha teoria ia por água abaixo. E aí esse daqui foi um mind blowing, com certeza. E aí a gente entra na parte dos livros da LPM que eu ainda não li, né? Esse tantinho aqui. Lembrando que alguns desses títulos eu tenho repetido em outras editoras, mas eu leio os livros da Agatha que eu tenho repetido e eu tenho as edições da LPM, eu leio por elas, pelo menos. Com exceção de um, que é o que eu tô lendo agora, que é A Morte na Mesopotâmia. Eu tenho esse livro na edição da LPM, mas eu não estou lendo por ela, estou lendo pela outra edição para poder testar um pouco a diferença entre uma edição e outra. Um ponto que eu acho crucial nas edições da LPM é que eu gosto muito das capas. Pelo menos eu acho elas bem bonitinhas, bem divertidinhas. E também acho que condizem, de certa forma, com a história. Por exemplo, minhas capas favoritas dos que eu li é Um Corpo na Biblioteca, com certeza, e Assassinato Expresso Oriente. Acho muito bonita essa capa de Assassinato Expresso Oriente, com certeza. Mas, claro que eu quero muito ter Assassinato Expresso Oriente na edição da HarperCollins. Algum dia irei ter a edição da HarperCollins de alguns livros desses. Eu só tenho uma edição da HarperCollins na minha coleção. O resto é tudo da LPM. Agora que eu entrei de férias, quem sabe eu consiga ler alguns deles nesses próximos meses. Temos 2023 aí inteiro para poder ter completado a minha coleção, tanto de adquirir novos títulos, como ler os que eu tenho aqui, é lógico. Então, os livros que eu tenho da LPM, que eu ainda não li, são Tragédia em 3 Atos, Morte na Mesopotâmia eu tô lendo agora, mas na LPM eu não li. Os Primeiros Casos de Poirot, esse daqui é um livro que eu quero muito ler, porque eu sou muito curiosa com a história do Poirot.
Uma Dose Mortal, A Mão Misteriosa, que é um crime da Miss Marple, Convite para um Homicídio, todo mundo fala tão bem desse livro, eu quero muito ler ele, também é da Miss Marple. Sócios no Crime é um livro completamente diferente também dos dois detetives mais famosos da autora. Então, não tem Poirot nesse livro, não tem Miss Marple nesse livro, né? Não tem. Tô conferindo pra saber se não tem mesmo. Então, aqui a gente tem um casal, eu não compreendo a dinâmica deles ainda, mas eu irei compreender porque eu vou ler esse livro. Inclusive, eu acho que eu tenho 2 edições dele também. Morte nas Nuvens, A Casa do Penhasco, essa é uma edição que eu tinha 2 idênticas, da LPM também. Dei uma pra minha família ler, porque todos merecem conhecer Agatha Christie. Os Quatro Grandes, esse daqui é um livro que muita gente fala bem também. Eu tenho 2 edições, quero muito ler. E a minha próxima leitura desse mês, pelo menos, O Natal de Poirot. Eu fiz um post essa semana sobre esse livro aqui. Ele é o último livro do Reed Christie 2022, que é o desafio de leituras da Agatha Christie pela própria página oficial da Agatha Christie. Então, esse é o livro de dezembro. Por que será? Não sabemos, né? Ele nem envolve Natal. Quero muito ler esse livro, provavelmente eu vou ler ele no dia mesmo do Natal. Eu acho que é um livro curtinho, que dá pra terminar. Ele tem 249 páginas. Acho que vai ser uma ótima leitura pro Natal. Esses foram os meus livros da LPM, agora a gente vai passar para os outros. Não tenho em tanta quantidade como eu tenho os livros da LPM, mas somando tudo dá um número bem grande até. Queria de aproveitar também para agradecer aos meus 2 amigos que me ajudaram a formar essa mini coleção da Agatha Christie com a LPM. 2 amigos da faculdade, eles me deram vários livros daqui, inclusive os que eu não li, a maior parte, pelo menos, foram dados. Muito obrigada a quem está contribuindo com o meu acervo da Agatha Christie. As próximas edições que eu vou mostrar, eu acho que são os livros mais antigos que eu tenho aqui. São as edições da Nova Fronteira, nessa coleção aqui da Agatha Christie. Eu tenho 4 títulos nessa edição, todos repetidos. Eu tenho esses mesmos títulos, todos em outras edições também. O único que eu não tenho aqui da LPM é Um Gato Entre os Pombos. Os outros 3, todos são da LPM, repetidos. Um Gato Entre os Pombos foi o primeiro livro dessa edição que eu comprei. Na verdade, esse daqui eu troquei no sebo junto com Hora Zero. Então eu troquei 3 livros. Esse daqui foi um dos livros que eu peguei em troca. E Hora Zero também, eu peguei 2 da Agatha, porque eu queria muito mesmo continuar lendo Agatha Christie. Não li esse livro ainda. Tenho ele repetido em outra edição, muito bonita, inclusive ganhei esse ano essa edição repetida. Esse daqui eu já pensei várias vezes em abrir mão, mas continua aqui. Tenho muito apreço por ele, porque foi um dos primeiros. Gosto muito dessas edições mais antigas, mas eu não consigo ler por elas, porque eu tenho muito medo delas se desmancharem. Esse daqui, inclusive, tá grudado com durex na pontinha. Acho que a restauração dessa edição aqui teve que ser bem pesada, porque em vários pontos ele tá bem rasgado. Essas outras edições aqui eu comprei, mas coincidentemente foi no mesmo sebo que eu troquei os livros pra poder pegar Um Gato Entre os Pombos. Fui no Mania de Sebo, um sebo aqui da Baixada Santista, e ela foi na minha universidade fazer uma feira. Lá eu encontrei esses 3 livros, precisava ter eles, comprei os 3. Foi um bom preço, na realidade, pelos 3, se eu não me engano. Não lembro se foi 12, se foi 16. Foi menos de 20 reais os 3 livros, isso eu lembro. Os títulos são Tragédia em 3 Atos, que eu tenho pela LPM, A Mão Misteriosa, que eu também tenho pela LPM, e Os Quatro Grandes, que eu também tenho pela LPM. Acontece que esses 3 livros vieram bem antes dos livros da LPM na coleção, então eu tenho muito apreço por eles, não vou me desfazer nunca dessas edições. São bem bonitas, não vou ler por elas, provavelmente. Inclusive tem um papel aqui. Olha. Meu Deus, mistérios no meio do vídeo. O que é isso? É um convite. Convite. De 1992, meu Deus. Com certeza o dono dessas edições, ou a dona,
esqueceu dentro do livro esses convites aqui. Que fascinante. Vou guardar isso daqui. Qual que foi a edição que tava? Acho que era desse daqui. 4 grandes. Vou guardar isso aqui com muito carinho agora. Eu adoro livro usado. Ainda mais livro que tem história por trás. Adoro. As 2 próximas edições vieram junto com os outros livros da LPM que um amigo meu deu. São da Saraiva, em conjunto com a Nova Fronteira. Morte na Mesopotâmia, essa é a edição que eu estou lendo desse título. E Os Elefantes Não Esquecem, que é um livro curtíssimo. Eu não sabia da existência desse livro antes, mas agora eu vou ler ele, com certeza. A LPM também tem esse título, eu vi esses dias em uma livraria aqui da cidade também. Gosto muito delas, estou lendo Morte na Mesopotâmia. O texto é muito bom. A edição... Não sei o que acontece com a minha edição. Não sei se é por conta do tempo ou se é porque eu não sei ler livro, mas ela deu uma rasgada aqui. Ela abriu um pouco, por isso que tá com clips, que as folhas desgrudaram do livro, então eu juntei elas com clips aqui. Esse livro aqui eu tô estudando para um projeto de iniciação científica futuro, no ano que vem, provavelmente, ou em 2024, ainda não tenho certeza. Mas ele tá sendo objeto de estudo, então eu tô marcando várias coisas nele. Tenho várias anotações nele, inclusive várias marcações de página, pra poder fazer fichamento depois. Tô gostando muito da história, provavelmente vai ter resenha lá no Instagram também. Pretendo terminar ele nessas férias, porque quero muito ler outros ainda. Eu não consigo ler 2 livros da Agatha ao mesmo tempo. Acho essas edições muito bonitas, com essa caricatura da Agatha aqui. Acho bem engraçado. E inclusive tem foto dessa edição no meu Instagram, porque eu acho ela realmente muito bonita. Acho bem conceitual. Próximos livros. A partir daqui, eu só li 2 até agora. Vou começar com esses 3 livros da Record, que eu peguei em um sebo. Eu comprei eles em um sebo por R$5 cada um. Nesse sebo tinha vários outros livros da Agatha, mas eu tive que selecionar a dedo quais eu queria, porque infelizmente condição financeira para comprar todos os que eu quero não temos por enquanto. Então eu selecionei 3 e trouxe eles pra casa. Mundo Misterioso de Agatha Christie é um livro que me chamou muita atenção. Eu fiquei muito curiosa, porque eu nunca tinha visto um livro da Agatha com esse título assim, pelo menos, que retratasse mais da autora, além do seu desaparecimento, que aparentemente é o maior mistério da própria autora. Então, sempre vi livros sobre isso, mas nunca vi livros sobre a vida dela, tirando a autobiografia. E o outro livro que, coincidentemente, eu tenho também. Eu comprei esse livro para estudo, então provavelmente ele vai ter algumas folhas despedaçadas. Ele é bem velhinho, eu vou riscar ele. Ele tá super amarelado. Todas essas edições estão super amareladas, mas foi uma das minhas compras favoritas. Eu tenho muito orgulho de ter esse livro e eu ainda vou ler ele, provavelmente para essa iniciação científica. Sou muito apaixonada nesse livro aqui, dessas edições. Esse é o meu favorito. Aí a gente tem outro livro repetido, Depois do Funeral, nessa edição da Record agora. Li pela versão da LPM, mas tenho essa outra edição aqui também. E Um Brinde de Cianureto, que é um livro que eu quero muito ler. Tenho por essa edição, tenho muita pena de ler por ela, porque realmente parece que ela vai se desfazer a qualquer momento. Então provavelmente eu vou esperar pra ler em outra edição, mas eu tenho ela, aqui é o que importa. Estamos acabando, reta final das minhas edições. Agora vem essas 2, que eu achei por um acaso do destino em um shopping. Estavam lá numa parte de livros que você pode retirar, levar pra casa, trazer outros para poder ler lá durante o tempo de espera, deixar lá numa estantezinha. Achei esses 2. Eu queria muito eles porque eu já tinha visto em uma feira de livros, dessas de shopping mesmo. Não tinha nesse shopping que eu peguei os livros, tá? Tinha em outro shopping de outra cidade, daqui da minha cidade, no caso. Esses daqui eu peguei em um shopping de Santos. São 2 livros que têm 2 histórias inéditas da Agatha. E, se eu não me engano, eles tratam também sobre um diário de escrita que ela mantinha
Tenho muita curiosidade de ler eles mais pela história por trás da escrita da autora mesmo do que pelas histórias inéditas, vou ser bem sincera, porque os títulos dessas histórias são bem engraçados. O Incidente da Bola de Neve é esse roxinho aqui, e A Captura de Cérbero é esse daqui. São dois livros bem fininhos, são da editora Leia, esse daqui. Tenho muito carinho pela editora Leia, porque a ecobag que eu uso pra tudo que é canto, eu comprei no stand deles, na Bienal. Tenho muito carinho também pelos livros que eles produzem, então tenho certeza que esses dois também são incríveis. Mas tenho mais vontade de ler eles por conta de estudos sobre a autora e a sua escrita. Agora temos mais 3 edições que vieram de um amigo, do mesmo amigo que ajudou a construir aquela mini coleção da LPM. Essas 3 não são da mesma editora, mas quis mostrar elas juntas. Essa daqui é da Nova Cultural, é o Mistério do Trem Azul. Mostrei esse livro no TikTok e no Instagram, porque ele faz parte da história, do início da história da Agatha escrevendo, então acho muito importante ressaltar a importância dele. Porém, a própria Agatha Christie não gosta muito desse romance. Tenho muita curiosidade de ler pra saber por que ela não gosta. Eu achei esse livro muito bonito, ele é todo antigão, tem várias marquinhas de uso, tá amareladinho, as folhas são bem fininhas, mas eu acho ele muito bonito, acho muito bonita essa edição. Em seguida, nós temos 2 livros que são da mesma editora, pelo menos. Eles são da Best Bolso. Não sei de onde que meu amigo tirou esses livros, mas gostei bastante da edição deles também. Acho muito bonita essas edições de romance policial, que são bem bregas, assim. Então, acho que combina bastante com o gênero. Pelo menos essas 2 aqui, acho que passam bastante a identidade das histórias da Agatha. São Assassinato no Campo de Golfe, eu já tinha visto esse título por algum canto. Acho que a HarperCollins tem uma edição desse livro aqui também. E O Inimigo Secreto, que é uma história do mesmo casal de sócios no crime. Então eu não queria mostrar Mistério do Trem Azul sozinha, peguei esses 2 livros pra mostrar junto. Agora faltam apenas 4 livros e são os 4 de capa dura que eu tenho. Vou começar por Um Gato Entre os Pombos, que foi a edição que veio junto com o meu Kindle. No meu aniversário, meu namorado me deu um Kindle de presente e ele comprou esse livro aqui só pra falar que era apenas um livro de presente, então o Kindle tava bem escondido, tanto é que eu nem ia perceber a caixinha do Kindle embaixo da caixa que tava o livro. Fiquei bem feliz porque é uma edição muito bonita mesmo, eu gosto muito dessa edição, acho ela bem vintage, um negócio bem retrosão. Acho que das de capa dura é uma das mais bonitas. Vou ser bem sincera, essas edições, tem vários livros da Agatha nessa edição. Não gosto das ilustrações que vão na capa, mas assim, gosto da fonte, gosto da estética dela como um livro de capa dura, então gostei bastante dele. Esse daqui ele comprou em um sebo de Santos também, que eu tenho muito costume de fazer compras lá. Comprei alguns livros da Agatha Christie já, comprei um outro livro de capa dura que tá aqui do meu lado lá também. Gosto bastante, é A Banca do Gringo. Depois nós temos 13 à Mesa, que foi o livro que eu comprei nessa banca, nesse sebo. É um dos meus livros mais bonitos da Agatha Christie também, por conta dessa edição toda detalhada, é em capa dura. Acho muito bonito quando o livro é assim, um pouco minimalista. Eu comecei a ler ele, parei no meio, na metade, creio, ó. Tá até um marcador de página aqui ainda. Parei na página 143, faltava pouquíssimo pra terminar. Não tava gostando muito da história. É uma investigação do Poirot, é uma história do detetive Poirot, mas não tava gostando muito do desenvolvimento, então decidi largar. Talvez algum dia eu retorne pra ela, mas não tava indo. Acabei abandonando, acho que é o único livro da Agatha que eu abandonei na metade. Por fim, as 2 últimas edições, temos Morte no Nilo, pela HarperCollins. Meu namorado também me deu de presente essa daqui, acho que foi no Natal de 2020, não me lembro se foi o último Natal ou se foi o Natal de 2020. Tem o filme desse livro, saiu esse ano, eu fui ver no cinema.
Não gostei, o filme é uma coisa completamente diferente do livro. Leiam o livro. Por fim, mas não menos importante, temos o Dicionário de Venenos da Agatha Christie, edição da Dark Side. A única edição da Dark Side que eu tenho. Eu me dei de presente de aniversário essa edição aqui. Eu acho que foi o aniversário do ano passado, já faz um ano que eu tenho esse livro. É um outro livro que eu não terminei, na realidade. Mas esse daqui não conta história nenhuma, é mais o estudo, né, de caso dos livros da Agatha. Então, é uma coisa mais difícil de digerir. Eu, principalmente, tenho muito costume de ficar marcando várias coisas. E a fonte, a diagramação desse livro é muito pequena para poder ler em contínuo, assim. Nem na metade do livro. Mas algum dia eu vou terminar. Até porque eu acho que dá para desenvolver uma pesquisa muito interessante dos estudos de veneno e do uso de veneno nas histórias da Agatha por meio desse livro aqui. Terminamos, finalmente. Foram 35 livros passados aqui, comentados sobre as edições, sobre sua história, comigo pelo menos, sobre minha experiência de leitura. Eu conto com 35 livros de uma autora que eu gosto muito. Isso é um feito muito grande pra mim, eu tenho muito orgulho de poder falar isso, que eu tenho vários livros da minha autora favorita. É muito bom ter esse sentimento de pertencimento na literatura também. É uma coisa que aconteceu comigo em Os Crimes ABC e que eu desejo a todo mundo, a todos que leem, que tenham esse mesmo sentimento de poder encontrar um livro, de poder encontrar um autor que você se identifica e que você quer tanto ter vários livros desse autor e conhecer toda a obra dele. E a obra da Agatha Christie é bem extensa na realidade, mas eu pretendo chegar lá algum dia. Dentro desses 35 livros, 17 são da LPM, então é uma edição que eu sempre comento no meu Instagram. Sempre sou apaixonada pelas edições da LPM, as da Agatha Christie inclusive. É uma edição que eu recomendo pra todo mundo que quer começar a ler a autora, porque tem valores bem acessíveis e eu acho que é bem fácil de ler, é muito confortável. Tá certo que brochuras, por exemplo, como esse, que são bem grandes, conforme você vai lendo, a lombada vai quebrando, fica um pouco desconfortável porque ela não abre tanto. E claro, tem muita gente que tem problema com a folha branca, que não é folha pólen e dificulta muito, dá muita enxaqueca. Eu sei, eu tenho enxaqueca. Mas eu gosto bastante das edições da LPM, são as edições que eu tenho maior número na minha coleção. Tenho muito orgulho de poder falar que eu tenho uma coleção da Agatha Christie e que a maior parte dos livros são da LPM. Recomendo a todos que leiam a Agatha Christie, inclusive por essas duas edições, a da LPM e a da HarperCollins. Então esse foi o meu vídeo de hoje, comemorando esse primeiro ano de Literalete com os meus livros da Agatha Christie. Acho que os dois pontos principais desse último ano foram os livros da Agatha, essa coleção que eu pude aumentar, e a Bienal do Livro. São dois pontos muito altos desse último ano, desse primeiro ano, com o Instagram, com o canal no YouTube. Claro que fazer vídeo pro YouTube também foi um marco gigante nessa trajetória de um ano pra cá. Espero muito que todos tenham gostado. Foi um vídeo que eu tava querendo fazer há muito tempo já, e eu tava aguardando pra um momento especial. Esse momento chegou quando eu lembrei que eu ia fazer um ano de Instagram e um ano falando sobre livro. Eu falei, não, preciso mostrar meus livros da Agatha Christie. Foi onde tudo começou, foi graças a esse livro aqui que tudo começou. Então, tinha que ser sobre ele e sobre os outros irmãos dele. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de ir lá me seguir no Instagram, no TikTok. Eu tô falando sobre a Agatha Christie lá sempre, sempre e sempre. Não esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo e desses 35 livros. Eu sei que é bastante coisa, muita coisa pra ler. Espero poder ler tudo um dia. Não esquece de se inscrever. Tô pensando em produzir vários conteúdos legais sobre Agatha ainda pra cá, pro Instagram também. E sobre romance policial, sobre essa literatura que eu gosto tanto. Claro, não vamos esquecer que eu também falo sobre terror, thriller e suspense lá no meu Instagram. E por aqui também, são os gêneros que eu mais gosto. Inclusive,
Eu vou começar a ler It nesse mês. Vai ser um bom caminho, porque é o meu primeiro livro de 1000 páginas, de mais de 1000 páginas na realidade. Então, pretendo trazer bastante conteúdo agora pra cá, não vou sumir novamente. Muito obrigada por assistir, não esquece de se inscrever mesmo e de deixar o seu like. Obrigada e até o próximo vídeo.